E salve, salve a todos aqueles que se ligam aqui no canal Futebol com o Manuel. E nesse vídeo a gente vai fazer mais uma atualização do mercado para vocês. Então bora lá? Começando aqui com o Santos, que está muito próximo aí, já se acertou, né, com o Inter e só está aguardando o Thiago Maia para fechar. Retornando ao time santista aí, o Thiago Maia, que foi revelado, se não me engano, lá, né? Jogou um tempo depois de ir para a Europa e veio para o Brasil, Flamengo, Inter e agora voltando para o Santos. Eu acho que é uma boa aí para o time santista acertar ali a parte do meio campo dos volantes, né? O volante que toca bem a bola. Enfim, eu achei uma boa para o Santos. Boa sorte aí para o Thiago Maia nesse retorno ao Santos. Que feche, né? Cruzeiro que tinha recebido uma sondagem aí pelo Marlon do Grêmio, né? Ontem a gente tinha comentado aqui. E aí o Cruzeiro tinha negado. Eu também acho que o Marlon teria que ficar no Cruzeiro. Gosto muito dos dois laterais do Cruzeiro, né? Tanto do Marlon, tanto do lateral direito, William. Mas o Cruzeiro alinhou aí uma troca com o Bragantino pelo Juninho Capixaba. Então ele não aceitaria vender o Marlon para o Grêmio, mas aceitaria uma troca com o Juninho Capixaba. Eu também gosto muito desse jogador do Bragantino. Acho que é um jogador muito interessante, experiente, bate bem na bola, chega bem no ataque, marca bem. Sempre que jogou no Bragantino, já está lá umas duas, três temporadas, né? Talvez até mais, não lembro certinho, mas já está umas temporadas lá. Sempre foi protagonista, ele sempre se destacou, o Bragantino estando bem ou não estando, como foi nessa temporada de 2024, o Juninho Capixaba sempre aí teve uma presença bem relevante ao time, então eu acharia boa para o Cruzeiro essa troca, mas o Bragantino espertamente não vai trocar pelo Marlon, eu acho. Eu prefiro o Juninho ao Marlon. Caleri, que a gente já comentou aqui no vídeo sobre São Paulo, o vídeo já está aí postado. Eu acho que é um atacante que vale a pena o São Paulo continuar com ele. Toca no Caleri, que é gol, continua tocando aí nele, que eu acho que pode ter uma sombra, assim, um jogador que, que, que faça ali, incomode ele, né, o Caleri, que entre também, entre bem, seja titular, enfim, em alguns jogos que é importante, o jogador não consegue jogar aí 50, 60 jogos numa temporada, então é importante ter um jogador que seja centroavante, seja um goleador, assim como é o Caleri, também para incomodar, ser uma soma para ele, mas eu acho que é importante para o São Paulo continuar com esse jogador. Tem muita representatividade com a torcida, é um jogador que é referência no clube, então acho que vale a pena ficar. Vasco da Gama. O Vasco da Gama aí tá acertar o zagueiro Lucas Oliveira, né? O Lucas Oliveira que estava emprestado pelo Cruzeiro para, estava jogando fora do país, se eu não me engano. E o Vasco está muito próximo a acertar, mas assim, o Vasco já trouxe um zagueiro do Juventude, está trazendo o Lucas Oliveira, né? O Cruzeiro não está fazendo esforço para impedir essa ida, então está muito próximo a acertar, mas o Vasco que é um zagueiro experiente e o zagueiro é Balbuena, né? O zagueiro paraguaio que já trabalhou com o Carille no Corinthians, como a gente está vendo na foto. O Carille quer esse jogador experiente para a zaga, para trabalhar ali junto com o João Vitor e ter dois nomes para reserva, que é importante ter, né, esses nomes. Então, mas assim, as negociações estão atravancadas por conta principalmente dos valores, que é difícil tirar o Balbuena, né? É difícil trazer o Balbuena de lá de fora, trazer aqui de volta para o está sofrendo dificuldades, mas precisa de um nome, como eu falei, de um nome que seja, né, um zagueiro experiente, um zagueiro referência, que chegue para jogar e não crie dúvidas, principalmente no torcedor vascaíno, que tem muita dúvida em relação a essa vaga. Né? Aqui tem de novo o Lucas Oliveira, até mesmo o João Vitor, que seria o zagueiro protagonista, veio com um valor bem alto, né, trazido de fora, mas o João Vitor também não ficou assim, foi sempre nota 6, 7 ou 5. Nunca foi um zagueiro que passou também total confiança, talvez muito por conta do sistema de jogo do Vasco, sistema defensivo, dos zagueiros que estavam ali acompanhando ele, né? Mas é um zagueiro que foi muito expulso, tem que colocar mais a cabeça no lugar, o João Vitor. Então é isso sobre o Vasco da Gama. A gente falando aqui do Leandro Damião, nem sabia que o Leandro Damião tinha jogado no Curitiba, acompanhei pouco a Série B esse ano, confesso. Talvez um jogo ali do Santos ou outro, via mais a tabela, quem brigava ali para subir, quem brigava para cair ou não cair, né, para a segunda divisão, para não cair. E o Leandro
Damião quer encerrar a carreira no Internacional. Acho difícil. Também deve ser um jogador meio carinho, né? Um jogador que já está assim, já passou o auge já faz tempo, chegou a jogar na seleção brasileira, né? Lá no início. Não sei se o Internacional se interessaria por ele, não, hein? Quem encerrar a carreira, mas não sei se o Inter quer que ele encerre a carreira lá, não. Aqui falando de novo do Vasco, o Vasco investiu aí pelo Wanderson do Internacional, o Wanderson que chegou a ser reserva, né, do Wesley, depois que o Wesley se destacou no Internacional, mas eu não sei se o Wanderson vai ser liberado assim facilmente pelo Inter, não, porque tem interesses de clubes estrangeiros, inclusive clubes russos, o Wanderson e, é, e o Wesley tá para sair, né? Então o Wanderson pode ter mais espaço ali com a saída do Wesley. Aqui eu sempre acho sensacional o Botafogo nessas janelas, porque o Botafogo é bem pontual, né? Botafogo aí com interesse pelo Marlon Gomes, que foi do Vasco da Gama. É, o Marlon Gomes, que foi do Vasco da Gama no ano passado, 2023, né? E o Botafogo aí tem interesse nesse jogador que eu acho um excelente jogador. O Botafogo já tinha ido atrás do Almirón, né, jogador do Newcastle, e agora que é um jogador para ser volante. A gente colocou aqui também na análise que fizemos do Botafogo. O Botafogo precisa de um cara, de um 8 ali, um jogador de volante que se projete na frente, chega bem. Né? Tem o Marlon Freitas, que é um cara que se consolidou muito bem, um Gregory, mas enfim, um desses jogadores até pode estar saindo, pode estar desgastado. O Botafogo precisa de um nome para fazer esse papel. Eu acho que o Marlon Gomes é uma peça fundamental para o time do Botafogo, né? Caso isso tenha um progresso aí nessa negociação. É, Beleza? Então é isso. Então vamos dar continuidade aqui. O goleiro Felipe Alves já foi de São Paulo, já foi de Fortaleza, estava na reserva do Fluminense, vai fechar e jogar o Campeonato Paulista aí com o Noroeste, ficou na reserva do Fábio. E aí, assim, vai para um time bem menor expressão comparado aos últimos, mas você vai para ser titular e espero que esse destaque sempre torça para o melhor dos jogadores. Então, boa sorte para o Felipe Alves. Quem está de saída também, pode estar de saída, é o Maicon, o zagueirão, que foi do Vasco da Gama nas duas últimas temporadas, 23 e 24. Pode ir para o Coritiba. O Coritiba também se movimentando bem essa janela, que foi SAF esse ano. Pode ser interessante para o Coritiba jogar a Série B, um zagueiro experiente, né? Que teve altos e baixos no Vasco, mas teve jogos de destaque, não teve só jogos de, como eu falei, altos e baixos, teve jogos que se destacou, que tinha boa presença de área, cabeceia bem, tem força física, só que tem também seus defeitos. Não é um jogador rápido, né? É um jogador que, com a bola no pé, falha bastante. Então, é um jogador que você tem que pegar a bola e já rifar, enfim, que é um jogador que tem certa dificuldade, mas pode ser uma boa para o Coritiba e uma boa também para o Vasco a saída dele. Essa aqui de bem fresquinho, o Cruzeiro tem interesse, o Cruzeiro tentando se movimentar aí. Mas se bem que a gente já falou que o Cruzeiro tem lá o William, mas tem interesse no Fagner do Corinthians. O Fagner que ficou esse ano um pouco sem destaque no clube, teve o Mateuzinho na lateral direita. Fagner jogou também, né? Mas o Cruzeiro estava com esse interesse. Eu não sei se é bom para o Cruzeiro, não, hein? Sinceramente, acho que o Cruzeiro podia arrumar um outro nome mais jovem. Enfim, talvez ele esteja querendo o inverso, né? Que tem o William, mas eu acho que o William já tem experiência, um jogador rodado. Enfim, aqui esse jogador aqui, o jogador que o Fluminense acertou, o atacante que veio lá do Goiás, é, esqueci o nome. Paulo Baia. Paulo Baia, jogador que veio do Goiás. Não conheço esse jogador, confesso que eu não conheço, mas é um jogador que o Fluminense está se precisa, a gente já, no vídeo do Fluminense, a gente colocou que o Fluminense precisa de um nome para ataque, um jogador rápido, que faça gol, jogador que teve destaque na Série B. Vamos ver. Tomara que ele vá bem pro Fluminense. Firmino falou que quer jogar no Flamengo em 2025. Olha que isso pode estar aí avançando para um fechamento de negociação, hein? Depois de acertar valores, mas essa questão do interesse do jogador é muito importante. Não sei lá como é que tá o contrato dele, tá jogando lá no mundo árabe, né? O Firmino. Mas e jogando aqui, voltando a ser protagonista, pode ser uma boa. E eu falei aqui também no vídeo do Flamengo, que a gente vai colocar no canal, que o Flamengo precisa de um atacante. O Flamengo tem atacantes muito bons, mas são atacantes que estão sem reserva ou então estão machucados, né? Tem pela ponta Everton Cebolinha, tem o Luiz Araújo, né? Tem até o Bruno Henrique, que não teve tão bem em 2024.
no ataque tem o Pedro, mas quem é a reserva do Pedro? É o Plata. Então, enfim, não tem jogador à altura para reserva. Eu acho que para ser centroavante, o Firmino é uma ótima pro Flamengo. Gosto muito dessa contratação. Aqui o Fagner que a gente já comentou, então a gente fecha com o Firmino, beleza? É isso, gente. Até a próxima. Valeu!